Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estar falando da função seno, tá galera? A gente vai estar falando uma função real, f de x que é igual ao seno de um arco que mede x, tá? Então a gente vai estar falando de uma função, a lei de formação dessa função é o seno de um arco, e esse arco pode ser qualquer número real, tá? Então a gente vai ver como é que funciona o gráfico e algumas outras coisas dessa função. Beleza, galerinha? Então aqui eu já deixei pronto para vocês o círculo trigonométrico, tá? E a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer o esboço, a primeira coisa que a gente vai fazer é o esboço do gráfico dessa função aí, tá? Então vamos considerar aqui um plano cartesiano, tá? Fingir que está mais ou menos bonito, tá? E aí é o seguinte, galera, a gente vai fazer algumas considerações, tá? Então, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função, de qualquer outra função real, a gente verifica os valores do domínio, né? E corresponde a esse valor do domínio um valor da imagem da função, tá? Se a nossa função, se o domínio da nossa função são ângulos, né? Então, lembrem lá da aula que a gente falou sobre a circunferência trigonométrica, nós sabemos que quando tem um ângulo de 0 graus, né, o valor do seno é sempre o valor das ordenadas aqui, né? Então, aqui a gente teria o seno de x, se fosse a nossa circunferência trigonométrica. Quando eu tenho um arco de 0 graus, a ordenada aqui é 0. Então, se eu tenho um arco de 0 graus, o valor de 0 graus, do seno de 0 graus é 0, certo, galera? Então, no nosso gráfico aqui, esse seria a nossa função seno, ela partiria da origem, tudo bem? Caso a gente tivesse aqui um arco de π sobre 2, tá? O que acontece quando a gente tem π sobre 2? A gente está aqui, né? O valor da ordenada é 1, então nós vimos que o seno de π sobre 2 é 1, tá? Então, quando tem aqui π sobre 2, tá? O valor do nosso seno aqui, ó, é 1. Então, vamos considerar que aqui é 1. Então, tá aqui o pontinho, beleza? Esse aqui é o valor da função seno quando o x é π sobre 2, beleza? Quando eu tenho um arco, né? Quando o meu x for igual a π, tá? Ou 180 graus, né? Mas no caso que a gente está trabalhando com uma função real. Então, se eu tenho aqui π, nós vimos na aula que a gente falou da circunferência trigonométrica que o seno de π é 0. Então, para x, né? Aqui a gente tem os valores de x, aqui a gente tem os valores do seno de x na imagem, né? Quando o x é π, o valor do seno é 0, né? Quando a gente continua aqui, né, e chega aqui em 3π meios, né, o valor do seno ele vai ser menos 1. Então, quando eu tenho aqui o meu x como sendo 3π meios, né, o valor do seno ele é menos 1. Então, aqui a gente teria seno de 3π meios igual a menos 1, tá? Então, esse pontinho aqui, beleza? E quando eu fecho uma volta completa, né, que eu tenho aqui os meus 2π, certo? Que equivalem a 360 graus, o meu seno volta a ser 0, né? Lembrem lá da aula da circunferência trigonométrica que o seno do ângulo é sempre a projeção da ponta do arco aqui, né, no eixo das ordenadas, né? Então, o seno de 0 é 0, o seno de π meios é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π meios é menos 1 e o seno de 2π é 0, beleza? E agora a gente une esses pontinhos aí para formar um gráfico, tá? Só que tem um detalhe, galera, a gente não vai fazer uma reta assim, tá? Não vou juntar esses dois pontos. Por quê? Porque aqui existem outros pontos aqui no meio, tá? Vocês devem lembrar lá da nossa tabelinha mágica, por exemplo, que quando eu pegava o seno de 30 graus, por exemplo, π sobre 6, a gente tinha 0,5, né? Depois eu tinha o seno de π sobre 3, que era 0,87. Então, isso aqui
uma reta, tá? Esse gráfico aqui ele vai ficar uma coisa, tipo uma curva. Se vocês pegarem e colocarem mais pontos aqui na calculadora, vocês vão perceber que esse gráfico ele fica meio que uma curva, tá? Eu só coloquei alguns pontos mais notáveis aqui, tá? Mas se vocês forem com calma e começarem a plotar vários valores, vocês vão ver que tem um comportamento mais ou menos parecido com isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Esse aqui seria o gráfico da função seno para a minha primeira volta, né? Eu avaliei o x variando de 0, né, até 2π. Se eu continuasse isso aqui, como isso aqui é cíclico, né, o que ia acontecer? Minha função ia continuar fazendo esse movimento aqui, essa curva, certo? Ela nunca passaria de 1, né? Nunca passaria de menos 1 aqui, certo? E vai se repetindo a cada um certo intervalo do domínio, beleza, galera? Essa curva aqui, tá, galera? Então, ela se chama a senoide, tá, galera? Então, senoide é o nome que a gente dá para essa curva aqui. Assim como lá na função quadrática, a gente chamava o gráfico da função de parábola, tá? Aqui na função seno, a gente vai chamar essa curva aqui de senoide, certo, galera? Por se repetir a cada um certo intervalo do domínio, a gente diz que a nossa função seno ela é periódica, tá? E o período dessa função aqui, tá? O período dela é de 2π, tá? Por que 2π? Porque de 0 até 2π a gente fez esse movimento completo aqui da imagem. Se eu continuasse aqui, eu ia começar a repetir tudo, tá? Então, a cada 2π, se eu fosse aqui de 2π até 4π, eu ia ter esse mesmo desenho aqui, certo? Então, o período da nossa função seno, ela é de 2π, tá? Ela é uma função periódica, porque ela se repete a cada certo intervalo do domínio aí, beleza? E a imagem da nossa função seno, tá? A imagem dela... imagem é um intervalo fechado, tá, galera? Então, a imagem da nossa função seno, ela vai estar contida dentro desse intervalo de menos 1, é o menor valor que ela tem, e o maior valor que ela assume é 1, tá? Intervalo fechado, então de menos 1 até 1 é a imagem, é o conjunto de imagem da nossa função seno. Beleza, galerinha? Bom, é mais ou menos isso, tá? Então, aqui falamos sobre a função, a gente considerou aqui o círculo trigonométrico para pegar esses valores notáveis aqui. Vimos o gráfico dela, que se chama senoide, tá? E vimos que o período dela é 2π e a imagem vai de menos 1 até 1, ok? Mas isso, galera, eu estava considerando a função f de x igual a seno de x, tá? Nem toda função que envolve seno vai ser exatamente desse tipo, tá? A gente pode ter, por exemplo, tá? Vamos considerar o seguinte, então vamos pegar um exemplo aqui. Então vamos supor que a gente tenha a função f de x que é igual a 1 mais 2 seno de x, tá? Vejam que ela não é a função seno, mas é uma função trigonométrica, tá? E envolve o seno, tá, galera? O que a gente poderia fazer dessa função aí? A gente poderia, por exemplo, construir o gráfico dela, né? Vamos fazer um esboço aqui do nosso plano cartesiano para fazer um esboço dessa nossa função aí, tá? Então, vamos imaginar que aqui é o plano cartesiano, tá? E vamos fazer um esboço do gráfico dessa função aí, tá? Se o meu x é 0 graus, o que acontece? Seno de 0 graus, a gente viu ali que é 0, né? 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 1 dá 1, tá? Então, a minha função agora, ela não vai partir do 0, ela vai partir aqui do 1, tá? Vamos colocar aqui 1, assim, beleza?
Só que 1 vezes 2 é 2. 2 mais 1 dá 3. Então, opa, agora já ficou um pouquinho diferente, ó. Então, quando o meu arco for π-meios, a minha função, o meu f de x é 3, certo? Quando eu tiver π, o que acontece? Se o meu x for π, vou colocar π aqui, né? Seno de π é 0. 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então, tá aqui, certo? Se o meu arco for de 3 π-meios, então 3 π-meios, né? O meu x é 3 π-meios, seno de 3 π-meios é menos 1, né? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá? Opa! Então aqui se eu tenho 3 π-meios no x, seno de 3 π-meios é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1 é menos 1. Então eu vou ter esse ponto aqui no meu gráfico, né? Então, tá ele aqui, beleza? E se eu chego no meu 2π aqui, tá? O que vai acontecer? Seno de 2π é 0, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Então, esse ponto aqui, certo? Como é que ficaria o gráfico dessa função? Então, ele vai ter um comportamento semelhante à nossa senoide ali, que a gente viu antes, só que ele está um pouquinho deslocado, tá, galera? Então, ele vai ter esse movimento. Então, fechando aqui no 2π igual a 1. Tá, galerinha? Notem que esse gráfico aqui ficou um pouquinho diferente do anterior, tá? A primeira coisa que a gente percebe é que ele tem uma amplitude maior, né? Olha a nossa imagem aqui. A imagem dessa função aqui, ela vai ter um conjunto um pouquinho diferente, tá? Essa imagem aqui, ó, vai ser um intervalo fechado que vai de menos 1, tá? Até 3, tá? Então a gente teve uma amplitude maior aqui. A nossa imagem ficou diferente. Ela tem do menos 1 até o 3. Antes ia do menos 1 até o 1. Tá? Quem foi responsável por mudar essa imagem? Esse 2 que está aqui na frente. Tá? Esse 2 aqui fez com que a minha imagem dobrasse. Antes a amplitude dela, a amplitude da minha imagem dobrou. Antes a amplitude era 2. Ia do menos 1 até 1, a amplitude era 2. Agora a minha amplitude, por causa desse 2 aqui, ela ficou 4, tudo bem? E ela também tem o eixo de simetria agora na reta y igual a 1, tá? Notem que o eixo de simetria, antes a gente tinha a senoide aqui simétrica ao eixo x, agora aqui ela está simétrica à reta y igual a 1, então a gente transladou verticalmente essa função aqui, tá? Quem que foi responsável por essa translação? Esse 1 aqui. Tá? Então, o período continuou o mesmo, tá, galera? Notem que ela fez um movimento completo aqui de 0 até 2π, tá? E que se eu continuasse aqui, eu ia voltar a repetir os valores, tá? Então, o período da função continua sendo 2π, tá? Mas a amplitude dela ficou um pouquinho diferente, o eixo de simetria também, tá? De forma geral, tá? Sempre que a gente tem uma função assim, f de x igual a mais b seno de alguma coisa, tá? Esse a aqui, ó, que seria esse 1, é responsável por translações no eixo de simetria. Então, no caso aqui era 1, o eixo de simetria transladou uma unidade para cima. Se fosse menos 1, ia transladar uma unidade para baixo, certo? Esse b aqui, que é o número que multiplica o seno, tá? Então ele fica responsável por mexer na amplitude da função. Então, se eu tiver aqui um 3, a minha amplitude vai ser 3 vezes maior, né? Aqui se a amplitude era 2, se eu tivesse um 3 seno de x, a minha amplitude vai ser 6, tá? Então, esse cara aqui mexe na amplitude, esse cara translada verticalmente para cima ou para baixo, tudo bem? Aqui, se eu tivesse assim, um cara multiplicando a minha variável,
esse número que estaria multiplicando, por exemplo, se fosse assim, seno de 5x, esse cara aí, ele altera o período, tá? Inversamente proporcional. Então, esse cara, se eu tivesse um c multiplicando a minha variável, ele ia alterar o meu período inversamente, tá? Tipo, se aqui fosse 2x, então aqui o meu período ia cair pela metade, ao invés de ser 2π, ia ser só π. Tudo bem? Se tivesse 4x aqui, o meu período ia ser 4 vezes menor. Tudo bem? E a gente poderia também ter um cara somando aqui, né? Mais um D, por exemplo, tá? E aí esse cara aqui provocaria uma translação horizontal, tá? No gráfico da minha função, tá? Então esse aqui de uma forma geral. Poderia ter, por exemplo, f de x igual a 2 mais 5 seno de 4x mais π. Tudo bem? Então, a gente teria esse cara mexendo no eixo de simetria, esse cara mexendo na amplitude, esse cara que influenciaria inversamente no período, e esse cara que provocaria translações horizontais no gráfico da minha função. Certo, galera? Bom, ficou um pouquinho extenso hoje, um pouquinho mais delicado, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!